Olá, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o Digital Commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3 e estarei tocando este bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, seja muito bem-vindo novamente. Olá, Maria, tudo bem? Tudo certo. Bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre Big Data no e-commerce e trazer diversas dicas para otimizar a performance do seu negócio. E para isso a gente vai contar com a participação do Guilherme Garcia, que é Head de Alianças e Canais na Semantics. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo ao E-Commerce Talks. Como que você tá? Fala, pessoal. Primeiro, prazer estar falando com vocês. Pablo, Maria, obrigado pelo convite aí. Para mim é uma honra fazer parte desse podcast de vocês. Perfeito, pra gente também vai ser um prazer imenso. E a galera vai com certeza ter bastante ideia, né, de como aproveitar aí os dados da melhor maneira possível, os dados que são recolhidos aí, né, dos consumidores, para poder otimizar a performance do e-commerce e melhorar cada vez mais em termos de resultado. Bom, e antes da gente começar, eu acho legal, Guilherme, você se apresentar um pouquinho melhor pra galera, contar como que foi o início da sua trajetória na área de tecnologia e também agora, né, com Big Data na Semantics. Perfeito, acho que a minha trajetória é uma trajetória mais particular, né, eu sou um pouco outlier, vocês vão entender aqui na atuada da nossa conversa. Eu sou Guilherme Garcia, né, eu sou formado em Direito, sou advogado de formação, eu acabei atuando por pouco tempo na área, né? Inclusive eu tenho uma história particular aqui com a Link API, né? Que é a plataforma de integração que acabou sendo adquirida pela Semantics ano passado. Viemos da Link API e eu acabei... A Link API, né, para dar um contexto, ela nasce ali numa Venture Builder dentro de uma empresa que é uma consultoria de TI aqui em São Paulo, e eu acabo, né, atuando ali, tendo a atuação de consultor jurídico, e eu acabo tendo o primeiro contato ali com o contrato, né, fazendo o fomento do contrato de fornecedor da Link API, né, e aí ali a veinha, a mosquitinho da tecnologia acabou me picando, então acabei ficando apaixonado ali por todas essas vertentes que envolvem tecnologia, acabo alçando voos paralelos ali à Link API. A Link API também tem um crescimento gigante ali dentro do mercado de integração. Eu acabo também fazendo a abertura da minha startup, né, eu abri uma EdTech voltado ali para diretriz de desenvolvimento infantil, né, e aí em 2021, em 2020, aliás, eu acabo retornando para a Link API depois do exit que eu fiz na minha startup, e aí, assim, justamente venho para fazer ali a alavancagem da squad de alianças, né, hoje é uma área extremamente estratégica aqui para a empresa, né, e aí, né, com desempenhar a Link API se transformando na principal plataforma de integração da América Latina, né, a Semantics acaba fechando a aquisição da Link API, então ali a gente acaba fazendo essa migração de posicionamento, e aí que está a resposta para a sua pergunta inicial, né, que aí meu contato com Big Data na Semantics vem justamente dessa migração. Hoje eu acabo tocando aí a área de alianças e canais aqui na Semantics como um todo, então essas paixões que me pegam ali, me dão esse norte, e isso aconteceu também com Big Data aqui, tá? Perfeito, muito legal a gente conhecer um pouquinho aí a sua trajetória, enfim, pra gente startar aí o nosso bate-papo com as dicas pro pessoal. Bacana demais, e o legal, né, como você entrou na área, né, que geralmente as pessoas acabam vindo da alguma área de tecnologia, né, ou de marketing, de formação, você vê de uma área totalmente diferente, né, o que é bem legal, que tá virando também algo cada vez mais comum, né? As pessoas migrarem de área para essa área de tecnologia como um todo, né? E aí, Guilherme, já que o nosso tema, né, é Big Data, né, no e-commerce, nada melhor para quem não conhece, gostaria que você explicasse um pouco desse conceito, né? Porque tem muita gente que acaba vendo muito post, muito conteúdo, mas para quem não conhece, o que é Big Data e qual a sua importância aí no e-commerce? Não, excelente, Pablo. Acho que também dando um pouco do contexto daquilo que você comentou, né? Eu sou outlier e eu faço hoje questão ali. Acho que o mercado de tecnologia está numa crescente feroz, gigantesca. Muitas pessoas estão querendo migrar, então eu acho que eu sou um exemplo ali de que é possível quando você tem uma conduta derivada na sua paixão, né? Então, para dar um contexto ali sobre o que é Big Data, qual que é a importância aqui para o e-commerce, né? Hoje é tão difundido ali essa palavra, acho que é a frase que eu mais escuto aqui, que Big Data é o novo petróleo, né? E as pessoas não entendem muito ali a parte analítica dessa conjuntura de palavras. Mas, basicamente, Big Data é a análise, a interpretação
né, de grandes volumes de dados, né, isso de uma forma pura e simples. Tá? Então, para que isso aconteça, são necessárias ali soluções específicas para Big Data que permitam ali a profissionais de TI, cientistas de dados, engenheiros de dados, até pessoas comuns, tá, trabalhar com informações não estruturadas, tá? Aí é isso derivado a uma grande velocidade, até porque esses conjuntos de dados, eles são tão volumosos ali, que o próprio software tradicional que faz o processamento desse dado, ele não consegue gerenciar, tá? Então, esse é o conceito macro aqui, quando eu falo de Big Data. E aí, quanto aos benefícios do e-commerce, a gente pode enumerar vários, mas eu, de forma objetiva, gosto de trazer em 3 polos, tá? Porque esses 3 polos podem ser ramificados ali e setorizados, né? Então, o primeiro polo que eu gosto de trazer como benefício é que, de fato, o Big Data visa aumentar a receita e faturamento da empresa. Tá? Eu acho que dados de forma analítica fazem e formam ali o último grau, o último step de um entendimento de que você sim pode formar ali estratégias, pode formar através de insights ali, ações para que de fato a sua empresa atinja uma rampagem orgânica e que isso gere ali um aumento de receita e um aumento de faturamento. Tá? O segundo polo é justamente visar reduzir custos e aumentar as margens, né? Porque você consegue enxergar gaps dentro da tua empresa que você não conseguiria enxergar através de informações acumuladas, pouco capilarizadas. Então, tudo isso faz com que também tenha essa visão de atuação. E o terceiro polo aqui, que o Big Data beneficia o e-commerce, é justamente fazer essas decisões estratégicas através dos insights, né? Porque a conjuntura de dados analisadas através do Big Data fazem com que você extraia ali relatórios, extraia dashboards, extraia insights que fazem com que isso, feito de uma forma muito mais customizada para o seu negócio, te dê diretrizes ali extremamente estratégicas. E dado todo esse bolsão de polos, eu acho que isso faz com que você saia muito na frente de um possível concorrente, ainda mais no mercado tão agressivo, né, tão povoado como o que nós temos hoje na nossa economia, né? Então, para dar um exemplo ali, justamente de uma prática usual de mercado para decisões estratégicas, é o NBO, né? Que em inglês a gente costuma trazer que é o Next Best Offer, que justamente é a análise preditiva que ajuda as organizações a entender, a conhecer ali os hábitos de consumo do seu cliente com muito mais profundidade, e isso, consequentemente, orienta ali os planos estratégicos para servir melhor o consumidor, tá? Então, de uma forma macro aqui, esse é o conceito e esse é o benefício que o Big Data traz ali para o comércio digital. Bacana demais, Guilherme. E trazendo um pouco, né? Quando uma empresa deveria começar a olhar para toda essa análise de dados, por exemplo, vamos supor que hoje, né, a gente tem diversos cenários, né? Empresas que estão indo para o e-commerce, que estão começando a ter dados, né? Que tinha muita empresa que não tinha dados do seu consumidor, já temos e-commerce ativo. Quando você recomenda as empresas começarem a olhar para os dados, realmente você ter talvez uma área, ou começar a investir um pouco do tempo da operação para fazer essas análises? Então, Pablo, é interessante a sua pergunta porque existem diversos pontos ali que fazem com que os lojistas, as empresas de varejo tenham uma evolução e um crescimento expansivo significativo para o seu business, né, através do Big Data, né? Eu acho que o melhor momento para que a conjuntura de dados se estabeleça ali dentro de uma empresa é justamente na questão estratégica, quando a empresa já está visando ali uma rampagem de receita, uma rampagem de lucro. A gente sabe ali que existe uma margem ali, até mesmo se tratando de startups para um MVP, ou se tratando para uma empresa tradicional, um modelo ali para que haja ali, né, o break-even, haja esse atingimento ali dos recursos investidos, ou do primeiro ciclo de captação de investimento, enfim. Mas eu acredito que o momento ideal para que haja ali a implementação de uma squad, ou já de uma plataforma de Big Data expansiva, é justamente quando a empresa ela quer visar a expansão da receita, a expansão da estratégia, a expansão de ter de forma palpável as informações, todas elas condensadas e que auxiliem todos os núcleos da empresa, tanto operacional quanto até mesmo mais de modelo C-level aqui, para que haja uma conduta ali expansiva e assertiva, né? A gente sabe que existem fases de uma empresa, de uma startup, que isso não... Existem outros objetivos, mas acho que chega um certo momento ali que você precisa dar um sprint, e aí o Big Data ele vem muito para auxiliar nesse sprint. Então eu acho que, trazendo de uma forma objetiva, quando você faz ali, através de uma startup, o atingimento do break-even, ou quando você já busca ali um movimento de captação de
investimento, captação de recursos, um seed, alguma coisa nesse sentido, acho que já é um olhar para que você consiga já tentar se entender como empresa e entender o mercado através da visão dos dados, da jornada de dados, porque isso, de fato, como eu falei anteriormente, é um baita diferencial em comparação a empresas que, de fato, ainda são retrógradas, são tradicionais e que se pautam ali em tomadas de decisão em formas muito arcaicas, muito retrógradas, tá? Bacana demais. Bom, Guilherme, e quando o assunto é Big Data, né, existem os famosos 5 Vs, que são volume, velocidade, variedade, valor, veracidade, e eu acho legal a gente partilhar com o pessoal o que cada um deles significa. Perfeito, Maria. Eu acho que, assim, os 5 Vs, eles possuem uma característica extremamente teórica, tá? Mas, assim, de fato, elas conseguem elucidar bem ali o que traduz o crescimento exponencial de dados nos últimos anos, tá? Por isso que foi categorizado. Uns categorizam em 3, mas nos últimos anos ali vieram ali a completude de mais 2 Vs, então a gente tem hoje esses 5 Vs, né? O que representa, né? Então, primeiro, para falar de uma forma bem geral aqui e para dar um entendimento a todos os ouvintes, acho que o primeiro V é o volume, né? Que vai se referir aí à quantidade massiva dos dados que fluem no mundo hoje. Então, existe uma estimativa que eu trago aqui que cerca de 90% dos dados que existem no mundo hoje foram gerados apenas nos 2 últimos anos. Então, é gigantesca ali a forma como se quantifica os dados que transitam ali por todos os meios tecnológicos. À medida que o mundo vai ficando cada vez mais conectado, com um número cada vez maior de dispositivos eletrônicos gerando, enviando, recebendo dados, esse número aí vai ter um aumento absurdo também, como estimativa para os próximos anos, tá? Então, aqui quando eu falo volume, basicamente a quantidade de dados importa. Tá? E aí um segundo V é a velocidade, no que se refere à rapidez ali no qual os dados são recebidos e administrados, né? Inclusive, o primeiro V citado, que é volume, chegou a essa proporção devido a esse segundo V, que é a velocidade, né? Então, esse processo, ele é um resultado do investimento ali de tanto questão governamental, quanto até mesmo empresas privadas, justamente na modernização da infraestrutura, que se faz ali uma conjuntura necessária para armazenar e transferir dados, e essa tendência cada vez mais aumentar todo esse volume de dados aí por formatação de temporal, né? Então, cada vez mais terá uma volumetria maior transacionada a cada minuto, né? E aí, a tecnologia com provento da internet, smartphones também em todo lugar do mundo, isso, consequentemente, na mão das pessoas ali, isso gera ali com que cada vez mais envie-se e receba-se milhares de dados a cada minuto, tá? O terceiro V aqui também sobre a variedade, né? Que aí se refere aí aos vários tipos de dados disponíveis hoje em dia, como, por exemplo, texto, áudio, vídeo, imagem, né? Então, as redes sociais ali são caracterizadas cada uma por uma especificidade, então tudo isso dá um norte amplo e geral sobre os dados fluídos ali, tá? O quarto e o quinto V, como eu falei, né, como citei anteriormente, que vieram aí nos últimos anos, se referem à veracidade e o valor, né, que aí dá a demonstração, dá a importância sobre dados verdadeiros, né, para esses serviços aí que todos nós consumimos, porque o maior beneficiado será o próprio consumidor, né, aquele que consome o dado. E aí, sobre o valor também que os dados vão trazer de benefícios para a vida do consumidor, para a sua vida, para a minha vida, para a vida do negócio, enfim. Então, basicamente, isso que dá o norte do valor para o dado. Então, isso aí é uma compilação macro do que representa os 5 Vs que categorizam Big Data, né? E aí dão também uma amplitude no entendimento do que representa dados hoje em dia, tá? Perfeito, muito interessante, Guilherme, muito mesmo. Acho que é legal o pessoal identificar e entender, porque é aquela coisa, não adianta você só captar os dados e não saber lidar com eles. Então tem ali grande volume e tal, mas não sabe o que existe também por trás. Então muito interessante entender um pouco melhor esses conceitos. Sim, também acho que tem um ponto que é bem importante, né, que como o Guilherme falou muito bem, o volume, né, de dados e o tipo de dados também que temos acesso. Então se tem áudio, texto, enfim, tem N maneiras da disponibilidade dos dados. Então, ter toda essa visão e ter toda essa validação é extremamente importante. Não, exatamente, Pablo. E assim, você saber categorizar esses dados consegue fazer com que você tenha um direcionamento para eles, né? Você não fica ali no mundo geral e um mundo bem abstrato com fazer o quê com esses dados, né? Então, acho que quando você categoriza, você forma núcleos que dão direcionamentos específicos para a funcionalidade do dado, que isso é importante ali para quem consome, né? E aí, até na nossa temática aqui, para os lojistas, para as pessoas do e-commerce, enfim. Então, a categorização do dado é importante para você entender o norte e a maturação própria da empresa para que isso seja utilizado em benefício próprio, tá? Sim, não, com certeza. Aqui estamos focando, né, no e-commerce, mas é algo também que a gente pode levar para qualquer outra
outra área, né? Então não tem essa limitação de ser o e-commerce. E até como pergunta, Guilherme, quais são as áreas mais impactadas no e-commerce, né, com o uso aí de Big Data? Você tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar? Como você falou, né, é possível fazer uma série de análises e quantificar também, né, todos os pontos. Então, quais seriam as principais áreas que podem, né, ter um impacto relativo se eu tenho uma boa análise? Show. Eu acho que assim, Pablo, dá para a gente fazer uma análise reversa, tá? Existem diversos pontos ali que fazem com que os lojistas, as empresas, o varejo em si tenha uma evolução e um crescimento significativo e expansível do teu business, né, através do Big Data. E aí, quando a gente trata de área, a gente pode trazer que os benefícios para logística, para estoque, para marketing, para venda. Então, todas essas áreas celulares, eu acredito que tenham benefícios, né? Mas eu acredito que os benefícios, eles se expandam por toda a empresa de uma forma muito celular, tá? Uma forma muito de junção, né? Por que eu vou falar isso? Dando um exemplo aqui para que haja ali essa compreensão, né? Então, vamos supor aqui o que é muito comum esse exemplo que eu vou dar. Então, alterações de preços, possivelmente ali numa camada bem comum do e-commerce, elas são feitas muitas vezes através até mesmo de um achismo, através de um acompanhamento de um mercado, sem entender possivelmente esses movimentos de consumo de cliente, movimento de comportamento. Então, a variação do preço, ela não leva somente em consideração despesa e tributo. Ela se faz necessário por uma plataforma de dados que traga de forma concisa a disponibilização de dashboards específicos, de dashboards customizáveis voltados para e-commerce, de acordo com o seu business, obviamente, para que possa proporcionar ao cliente esse diferencial mega importante, né? Que o lojista tenha ali um norte de entender por que eu posso, para uma classe A, para uma classe B, com um padrão A, com um padrão B, fazer ali uma proporcionalidade de valores, de preços, de descontos, porque aquela camada pode consumir mais em determinado momento do ano, ou em determinado momento do dia. Então, você tira um pouco o achismo de lado e você coloca muito aí a questão técnica, e isso obviamente comprovadamente gera ali um crescimento de receita, de venda, e isso pode beneficiar muitos segmentos de forma geral. Como um outro exemplo, né, quando o gestor ali não consegue identificar insights nos relatórios tradicionais dele. A gente sabe que a questão é que os dados em si, de forma isolada, vão dizer pouco sobre a operação do negócio, tá? Isso é um dos erros mais comuns aqui do varejo, tá? E até mesmo do e-commerce, porque imaginar a compilação de informações, imagina-se que é suficiente para ter uma inteligência na gestão, mas não é. Tá? Se faz necessário justamente de uma completude de inteligência muito maior na significação e na gestão e na proporcionalidade dos insights gerados através do seu negócio, para que você tenha uma tomada muito mais inteligente. Dado por si só não gera inteligência. Tá? Existe uma combinação por trás e por isso que dá a conceituação ali, uma das conceituações do Big Data. Um outro exemplo, banco de dados na empresa, né? A gente sabe ali que o banco de dados é praticamente o coração de qualquer negócio, né? E aí com o provento ali do Big Data, a análise preditiva desses dados, ela pode ali proporcionar caminhos muito mais curtos, né? Para um resultado positivo, até mesmo uma campanha de marketing mais efetiva, né? Inclusive até mesmo com recomendação de produto, compra recorrente, garantia de processo de estoque mais rápido e seguro, diagnóstico mais palpável e isso, consequentemente, menos riscos para os planos estratégicos da empresa, enfim. Então, esses pontos influenciam diretamente em várias áreas da empresa, né? Do operacional ao estratégico. E aí que vai estar, como eu falo, repito, né? Aí que vai estar o diferencial perante o seu concorrente, um mercado tão concorrido e aguerrido, tá? Para que você consiga, de forma celular, trazer a jornada de dados para todos os tipos, todas as células dentro da sua empresa, né? Então, desde do modelo mais básico, da jornada mais básica de atuação, até a jornada mais estratégica, que de fato vai influenciar na tomada de decisão do seu negócio, tá? Bacana demais. E o legal, né, que aqui o gestor da empresa, ele pode de fato, né, olhar para qual dado, né, para qual área ele quer melhorar, desenhar esse fluxo e estudar, né, aperfeiçoar, fazer uma melhoria contínua, né, porque querendo ou não o mercado muda, nosso mercado, né, digital, ele muda numa constância muito rápida e acredito que em algum momento ele precisa fazer uma reanálise para também descobrir, né, como ele pode continuar evoluindo toda a área e de fato continuar progredindo, né, e atingindo os objetivos. Mas é bem bacana que, como você falou, né, é possível fazer em diversas áreas, tanto em marketing, tanto em operação, para trazer essa estrutura e encaminhar, né, a empresa para uma vantagem competitiva muito mais inteligente, né, e sair daquela famosa
guerra de preço, né? Exatamente, eu acho que é extremamente benéfico e é necessário você ter uma conjuntura ali analítica independente da área, porque, cara, dados e uma análise de dados, insights, dashboards, tudo isso vai favorecer para qualquer tipo de área, né? Qualquer área que seja, melhoria, otimizações de processos, otimização de gestão. Então, como eu falei, né, eu fiz essa análise macro e essa análise reversa para demonstrar que, cara, hoje uma jornada de Big Data dentro de uma empresa, ela beneficia a empresa como um todo, não só setorizando ali através de áreas específicas. Não, bacana. Hoje até na empresa temos um cliente nosso, né, que ele fez uma análise também de requisitos, né, de como ele poderia melhorar toda a parte do e-commerce dele baseado na experiência de compra, baseado nos clientes que ele tinha. Ele descobriu que ele tem um 0800 lá no e-commerce dele, mas ele tinha os consumidores, né, tem bastante interesse em fazer ações sem ter que passar, por um exemplo, por um atendimento humano. E eles fizeram uma análise, fizeram uma conta de se eles adicionassem, né, algumas funcionalidades a mais no site, o quanto eles conseguiriam reduzir no ano de call center, de todas essas informações, essa atenção ao cliente, né, fora do e-commerce, algo um pouco mais automatizado. Então, está sendo bem bacana, porque, de fato, quando a gente olha para o valor, é um valor que estava sendo deixado na mesa muito alto, e justamente porque, lógico, não tinha feito uma análise e eles tinham um pouco de medo, né? Se o cliente ele tivesse como fazer tudo pelo site, se o cliente realmente ia conseguir fazer por causa do público. E aí entrou em muito mais detalhes para, de fato, saber quem é o público, como ele compra, como ele deseja ser tratado antes de simplesmente, vou colocar uma funcionalidade ou uma integração nova no site. Então, tem diversos caminhos, né, que podemos seguir. Bom, Guilherme, como a gente já comentou, né, os dados coletados dos consumidores, eles vão trazer informações sempre muito relevantes sobre o perfil, comportamento, né, dele, e o que permite a gente identificar como é possível atraí-lo e conquistá-lo de uma maneira mais efetiva, né? Esse era o papo que a gente estava tendo nessa última pergunta. Mas agora, em específico, eu queria que você nos dissesse, melhor dizendo, qual ou quais dicas você daria para que os lojistas não percam a oportunidade de gerar mais vendas a partir do Big Data, até porque foi o que eu falei anteriormente, não adianta ter diversos dados e não saber como usá-los. Bom, Maria, acho que a dica importante que eu posso passar aqui é que o cliente ele precisa se preparar ou ele precisa buscar entender o universo do Big Data, tá? Eu acho que eu vejo muitos clientes com um entendimento raso, uma maturação rasa interna, tá? E a gente é sabido que os benefícios são enormes. Com certeza aí vai estar um diferencial estratégico pro business pro teu core, né? O core do teu business. Então, eu acho que isso vai fazer com que o seu ecossistema de análise de dados vai até se fazer necessário pro seu dia a dia, e aí você vai acabar acordando para um novo mundo ali, para uma nova redoma, que isso vai facilitar muito e vai otimizar demais todos os núcleos de atuação para a empresa, tá? Então, buscar uma plataforma concisa ali, que vai possibilitar criar esses algoritmos de recomendação, algoritmos de oferta e demanda, que vai visar gerar aumento de vendas, vai fazer movimentos estratégicos, combinações analíticas que vão permitir ali a evolução e a rampagem do seu negócio, e aliado a isso, montar uma equipe de dados estruturados, eu acredito que seja o next step evolutivo ali daqueles que querem e vão entender a importância do Big Data para a empresa. Então, para mim, essa é a principal dica ali, para quem quer crescer de fato, tá? É justamente você já focar, já buscar entender, já colocar ali a situação, a análise da tua empresa, do ecossistema da tua empresa em cima do ecossistema de uma jornada de análise de dados, para que você já consiga se estruturar e sair na frente ali dentro do mercado, tá? Perfeito, excelente dica, Guilherme. Bacana demais, Guilherme. Conforme estamos avançando no tema, né? E me surge uma dúvida que é bastante importante, e eu acredito que quem está ouvindo o podcast agora pode ter a mesma dúvida. Entramos aí, né, com a LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, passou a vigorar em setembro de 2020, e para garantir que eu consigo ter acesso, que eu consigo fazer uma análise, que eu consigo ter dados, o quanto a LGPD ela impacta nessa análise, e o que eu como lojista, tenho uma operação, como eu preciso também me preparar para eu conseguir continuar tendo as informações, mas também para estar 100%, né, dentro da lei. Excelente pergunta, Pablo. Eu acho que, como conceituação geral, a LGPD ela vem para fazer empoderamento do usuário final, isso é fato.
tá? Quando a gente faz ali a inserção do Big Data no contexto dessa lei, a gente entende que o enfoque é justamente fazer a garantia de que as operações de grandes volumes e a alta velocidade dos dados estejam respeitando, né, a confidencialidade, respeitando a transparência, a identidade de fato em todas as operações, né? Então, acho que um ponto legal aqui de se ressaltar é que a lei ela vai priorizar as melhores condições de segurança da informação, né? E aí, trazendo de novo para o contexto de Big Data, essa lei ela visa garantir o acesso dos dados aí conforme o perfil apropriado, e aí sendo inclusive até uns temas mais difundidos, mais abordados, né, nos projetos de Big Data, e até mesmo quais tipos de dados devem conter garantia de segurança, como a criptografia, a anonimização, que inclusive, né, até legal, eu ressaltei esse termo aqui para já dar um tópico apartado, porque a anonimização ela é importante de se ressaltar, né, quando a gente relaciona LGPD, governança e Big Data, tá? Para quem não sabe, aí para quem está ouvindo a gente, a anonimização ela vai garantir aí que o titular ele não seja identificado pelos dados pessoais, tá? Então, depois que um dado é anonimizado, não vai ser mais possível descobrir quem que era a pessoa titular desse dado. Então, qualquer dado que sirva para identificar alguém, ele deve ser completamente apagado do banco de dados, tá? E aí, trazendo ali um contexto da sua última pergunta, da última parte da sua pergunta, e aí dando ali em face a importância dos recursos de Big Data, inteligência artificial, IoT, Machine Learning, né? É que o enfoque aqui é justamente para que a gente desenvolva análises comportamentais, que isso não comprometa ali um grupo de pessoas específicas e no singular, tá? No sentido de quebra de privacidade, enfim, porque isso vai acabar ferindo a lei geral de proteção de dados, tá? E além do que, trabalhar com altos volumes de dados anonimizados vai gerar os mesmos outputs de comportamento que você vai precisar através dos insights para tomada de decisão dentro da tua empresa. Tá? É importante ressaltar que o assunto é extremamente complexo, é extremamente técnico, tem diversas lacunas, tá? Mas eu acho que esses pontos aqui, principalmente o ponto da anonimização, são alguns dos pontos principais aí quando a gente relaciona Big Data, LGPD e o e-commerce, tá? Bacana, porque de fato, né, quando começamos a pesquisar sobre o tema, é um tema que ele, querendo ou não, em algum momento, ele precisa se encaixar justamente, né, aqui no Brasil as empresas estão começando a entender, começando a trabalhar com toda a LGPD, então de fato tem uma ligação muito grande e extremamente muito importante também para que todas as empresas, né, continuem trabalhando dentro do que a lei obriga, né? Não, exatamente, né? E aí, assim, acho que como todas as leis que empregam aqui tanto a Constituição, leis ordinárias, enfim, leis complementares, eu acho que existem lacunas, né? E o importante é você, através mesmo da estabilidade, da formatação de sanções ali que a lei emprega para quem faz o descumprimento, acho que é importante você entender o geral, entender o contexto todo para que você consiga ali atuar de uma forma que você não esteja à margem de valores ali que cheguem aí para você, chegam sanções, punições, autuações e que isso te pegue despercebido, tá? Mas, como eu falei, repito, acho que os pontos aqui, acho que o principal ponto é você entender que, de fato, pegar informações pessoais hoje é algo que está totalmente em norte ali da lei, mas em paralelo a isso, trazer contextos analíticos, anonimizados, acho que gera os mesmos resultados do que o contrário, tá? Não, com certeza, bem bacana e ficou bastante claro também, né, para quem está começando a estudar, né, a buscar mais sobre o tema. Bom, Guilherme, uma das soluções, né, oferecidas pela Semantics com auxílio da Link API é a plataforma de dados SDP, né, que é Semantics Data Platform. Mas afinal, como que ela pode gerar inteligência e valor para o e-commerce? Legal, Maria, acho que agora é a hora de eu vender o peixe, né? Acho que agora é o momento de eu falar da completude, a gente deu o contexto, mas agora é a hora de fato resolver ali até o problema de quem pode estar escutando a gente aqui, tá? O principal ponto ali do SDP voltado para o e-commerce é justamente extrair valor dos dados, utilizar ali o dado de maneira mais estratégica no negócio. Isso traz ali já o nosso ponto-alvo, tá? De fato a gente auxiliar o nosso cliente para que a gente seja esse braço analítico para tomada de decisão e para a extração de valor, tá? Mas aí, dito isso, a gente tem uma bifurcação aqui, a gente tem dois
desafios, né? O primeiro é fazer a geração de insights, né? Como eu falei, para fazer ali o dimensionamento e a identificação de movimentos retroativos ou até mesmo presentes, tá? Através de dashboards fixos ou real-time, tá? E o segundo ponto é a gente trabalhar o volume de dados para elaborar algoritmos de inteligência artificial que vai gerar previsibilidade como um ponto futuro, tá? Então, na prática, o diferencial dos dashboards do SDP é justamente a completude e a customização que esses dashboards vão proporcionar para o cliente final, né? É sabido que existem dashboards mais tradicionais, que são usuais no mercado atual, mas é interessante olhar para a complexidade do seu negócio a ponto de você entender que fatalmente vai faltar informações na mesa que não possam existir ou que não vão conseguir fazer um tracionamento de integração de dados entre diferentes sistemas, tá? Então, é por isso que há o benefício de se criar aí algo endereçado às necessidades específicas do lojista, fazendo ali o uso do SDP, tá? Um outro ponto importante, que é importantíssimo aqui pra gente expor, é justamente fazer, que é importante demais a gente fazer a conciliação de dados de sistemas diferentes. Então, vou dar um exemplo até de um cenário vivido pela M3, né? Vamos supor que um cliente M3 ali tem a plataforma de e-commerce Vtex, ele tem dentro de um ecossistema um CRMX, um RPY, hubs de marketplace Z, enfim. E com SDP, toda a conjuntura de integração de dados é possível. Tá? E aí, até indo um pouco mais além, uma estratégia correta para o ecossistema, ela não está limitada somente no e-commerce em si, tá? Mas ela também está pautada ali nos dados que o seu ecossistema vai proporcionar. E por isso que o SDP também se faz necessário. Já indo para uma parte mais preditiva da coisa, ali, como algoritmos de inteligência artificial, a gente tem aqui o algoritmo de maneira exploratória, tá? Então, a nível exploratório, a gente pode utilizar os algoritmos como instrumento de inteligência, ou seja, né, pega-se ali uma base de dados do cliente, faz uma sequência de diversos códigos em cima desses dados, justamente para que gere insights e outros pontos importantes para a tomada de decisão do cliente, né? O benefício do e-commerce aqui é justamente o aumento da venda por meio do algoritmo de recomendação, tá? Então, um exemplo bem geral aqui para o entendimento do ouvinte. Então, vamos supor que um e-commerce, por meio de 1 milhão de vendas transacionadas aqui, consiga já identificar que o cliente com perfil XPTO tem a tendência de comprar o produto A mais B, tá? E aí, aqui é uma demonstração de um ponto de limitação do dashboard tradicional usual, porque o SDP ele vai suprir essa carência demonstrada através desse gap, fazendo o demonstrativo de que há uma tendência ali para um consumo de um perfil ou de um produto específico por um perfil de um cliente específico. Por isso que essa conjuntura de algoritmo ela também se faz muito necessária para trazer como se fosse a chave mestra ali para as respostas do seu negócio. Tá? Até outro exemplo também que é legal a gente trazer. Então vamos supor que em determinada época do ano também um cliente ali XPTO, ele tende a fazer um consumo, ele tende a buscar mais produtos específicos e, enfim, por determinados motivos. Também aqui um gap explícito que existe ali até mesmo uma formatação de uma encurtação de caminho para que a gente aplique uma promoção, para que haja uma alavancagem nas vendas por meio dessa inteligência artificial para esse cliente específico. Então, todos esses pontos demonstram ali que o SDP, né, é uma ferramenta importantíssima para quem pensa além e para quem pensa ali de forma estratégica, justamente pautado no crescimento da sua empresa, né, sendo aí esse aliado importante para qualificar os próximos passos do lojista e para que isso seja a consequência do sucesso, tá? Muito interessante, uma ferramenta muito completa e com certeza vai tornar muito mais assertiva qualquer estratégia e ação que a empresa for tomar. Então é uma aposta e tanta, não é? Sim, não, com certeza. E o Guilherme, todo o projeto que o Guilherme trabalhamos aí bastante em conjunto com a Link API e tudo mais. O Guilherme é extremamente competente, né? E as empresas que ele sempre trabalha, que ele está sempre em volta, realmente de fato, ele faz as coisas acontecerem. E para quem tiver interesse em conhecer a ferramenta, Guilherme, como pode fazer para entrar em contato com vocês? Qual é o melhor caminho, o site ou não? Como, somente para deixar, porque com certeza as pessoas vão ter interesse e vão precisar entrar em contato, né, para entender como vocês trabalham no dia a dia. Boa, Pablo. Eu acho que o nosso site, né, semantics.com.br, tem todos os direcionais, tem até uma parte ali que disponibiliza ali uma demo para que o possível cliente consiga navegar, consiga entender como que há essa facilitação de atuação por nossa plataforma, tá? Acho que também eu também me coloco à total disposição para dar ali uma conjuntura de explicação muito mais assertiva, para direcionar, entender a dor ali do
possível cliente para que eu consiga direcionar, construir ali um escopo bem completo, né? E aliar, né, as forças. Então, eu acho que, como o Pablo falou, a Link API sempre foi um parceiro aqui da M3. Agora a Semantics, né, também fazendo essa atuação, provavelmente a gente também vai fazer negócios bem bacanas em conjunto, né? Então a gente está à total disposição, até mesmo por conta dessa nossa parceria aí, M3, Link API e Semantics, para poder fazer todo esse tipo de auxílio a todo e qualquer tipo de necessidade que os clientes da M3 precisem, tá? Então, de forma ampla, acho que o site semantics.com.br ele está disponível, tem todas as informações ali, explicações, informações, eu também estou à disposição para fazer uma explicação mais consultiva a quem possa necessitar. Bacana demais. E encaminhando aqui para a pergunta final, por que você considera a Big Data como algo imprescindível para o futuro do e-commerce? Uma boa pergunta. Boa, essa pergunta aí é para gente sair aqui com alto nível, né? Porque acho que o nosso bate-papo foi em grande alto nível aqui. Como eu falei anteriormente, né? Cada vez mais acho que a gente... eu posso trazer ali dentro de uma redoma da filosofia, né? Que a filosofia chama o que a gente vive hoje de hiperlink, né? A gente, cada vez mais nós estamos unificados, conectados dentro de uma rede única, né? Regada por amarras tecnológicas, né? Que aí faz ali e jorra dados de forma acelerada e desordenada. O Big Data para o e-commerce eu não reconheço como um futuro, não, mas eu reconheço já como presente, tá? Já se faz necessário a utilização de braço estratégico e organizacional em empresas, seja varejo, financial, health, enfim. Então, quando a gente fala de e-commerce, cada vez está mais viva a utilização de inteligência artificial para entender os novos comportamentos. Inclusive, trago até aqui, abro parênteses para trazer uma citação de Gartner, né, que ele cita que até o final de 2022, 80% dos consumidores vão tomar suas decisões de compra pautada, guiada por tecnologia de inteligência artificial, tá? Existe também a questão dos dashboards, que estão cada vez mais dinâmicos, estão cada vez mais completos e vão simplificar cada vez mais a leitura de métricas, indicadores de performance, KPIs, enfim, tudo isso vem para facilitar até mesmo uma gestão que isso possa ficar ali dentro de um grupo de pessoas, mas isso pode ser aliado através da tecnologia para a tomada de decisão, tá? O gerenciamento de estoque, então, direcionando ali ações estratégicas com base nas flutuações de mercado, registro de entrada e saída, prazo, quantidade de itens, precificação. Então, existem esses pontos também. Existe também o relacionamento com os consumidores, que quando a gente conhece o público-alvo mais a fundo, a gente segmenta as campanhas para ser mais assertivo, a gente consegue identificar mais padrões de comportamento, motivações, dores, desejos, enfim, as necessidades reais do seu público, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos mais vantajosos para o lojista em relação ao Big Data, que pode se gerar um aperfeiçoamento de produtos mais vendidos, aumento de receita, melhora de margem, otimização de operação de vendas, entre outros pontos. Acho que bati bastante nessa tecla e uma coisa que eu posso fazer é me colocar aqui à disposição a mostrar ali como que o lojista de fato pode aumentar a venda. Isso pode ser ali parte ali de um roadmap, parte de um planejamento anual, porque de fato uma plataforma de dados, uma squad de dados vai auxiliar e vai te beneficiar e vai também te trazer ali uma encurtação de caminho para que você almeje o seu sucesso, tá? Então toda essa conjuntura aqui que eu falei anteriormente vai demonstrar que o Big Data ele não é só uma escolha, tá? E cada vez mais ele é uma diretriz mais concreta para as empresas, em específico para o e-commerce, que querem se manter entre os primeiros do seu nicho de atuação, tá? Boa, excelente conteúdo, assim, gostei muito desse bate-papo. É um tema, né, que cada vez mais estamos, como eu falei no início, né, estamos buscando para aprender, para ter também bons parceiros para poder apoiar, né, nessa jornada de implementação. Eu acredito que conseguimos bater um bate-papo aí bem rico e com bastante informação para os nossos ouvintes, né, Maria? Exatamente, Pablo. Foi muito legal a gente entender um pouquinho mais sobre Big Data no e-commerce. É um assunto um pouquinho complexo, né? Se a gente ter esse contato aí com quem entende é fundamental.
Bom, e a gente tá encerrando por aqui. Foi um prazer tê-lo aqui, Guilherme. Muito obrigada mesmo por todas as suas trocas de informação, conhecimento. Foi muito valioso e com certeza foi muito relevante também pro pessoal que tá nos ouvindo. Maria, Pablo, eu que agradeço. Eu acho que, como eu falei, repito, foi de alto nível aqui o nosso bate-papo. Acho que serviu para esclarecer bastante ali e dar suporte. Acho que a função primária aqui é a gente dar suporte àqueles que de fato ainda se encontram perdidos quando se fala em dados, inteligência artificial, IoT. Então é legal a gente dar esse suporte para as pessoas, para os nossos ouvintes, para que de fato a gente tenha ali cada vez mais maturado e que a gente consiga levar ali adiante, né, e trazer cada vez mais resultados exponenciais para os nossos clientes, né? Acho que eu fico extremamente feliz e lisonjeado quando eu vejo um cliente utilizando de uma plataforma que eu represento, utilizando de um serviço que eu represento, que eu criei, enfim. Então, eu fico feliz porque eu estou contribuindo para um ecossistema de empreendedores, estou contribuindo para um ecossistema econômico aqui no Brasil, ainda mais no momento que a gente vive, que está tão crítico, está tão complicado. Então, eu acho que a gente está fazendo um serviço, estamos prestando um serviço aqui para quem está nos ouvindo, para que a gente consiga, de fato, dar esse discernimento positivo perante a sua empresa, tá? Eu agradeço aí o convite novamente e eu me coloco à total disposição a todos os ouvintes ali que precisem de um norte, precisem de algo mais consultivo para que a gente possa juntos ali atingir os resultados esperados e almejados. Perfeito, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Foi um prazer, Guilherme, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo e espero também ter outras oportunidades, né, pra gente bater papos de outros temas e se encontrar mais vezes. Muito obrigado. Valeu, um abraço, pessoal. E para quem tá nos ouvindo, continuem ligados aí no nosso podcast, no E-Commerce Talks. A gente sempre traz aí profissionais que têm experiências reais, né, no e-commerce, no dia a dia, tudo que envolve o mercado digital. E até a próxima. Tchau, tchau. Vamos juntos. Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.